contexto para a nossa situação. Então, os 3 passos. O que a palavra diz? O que a Bíblia diz sobre aquele assunto? E o que isso pode ser aplicado para o nosso dia a dia. Nosso primeiro texto é Mateus 11, 28 a 30. Um trechinho disso só, né? É um exercício, aí ele vai dar um trechinho só. Então, a gente pode ler. Pode ler, Roberto? Mateus 11, 28 a 30, para você chegar chegando? Tá orando, Roberto? Roberto? É só o Roberto que não está me ouvindo ou outros também não estão ouvindo? Só Roberto. Mas isso é assim mesmo. Nessa época é mais difícil, Roberto. Roberto. Tadinho dele, né, rapaz? Então é um jovem. Pois é, rapaz. Né? Vamos ver se ele. A gente já mandou outros aí para ele. Ó. Se ele não tiver jeito, tem jeito. Então, outro lê aí. Pode ler? Alguém pode ler? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá, quando a gente lê esse texto, na nossa cabeça, qual que é a interpretação primeira que vem na cabeça da gente assim? Se você lê esse texto sozinho assim, e aí fala, cara, eu leio esse texto e fico pensando, Jesus está falando isso para quem? Por quê? Enfim, eu leio esse texto e vou fazer uma devocional minha, pessoal. O que vem na cabeça assim? Cara, para eu descansar nele, me parece. é, é, Me parece depois que esse lance do jugo, né? Parece aquela interpretação que os fariseus davam para cada situação. Isso era o jugo do fariseu, se eu não me engano, né? E aí Uhum, Jesus fala para tomar sobre a gente o jugo de Jesus, né? Para que a gente possa uhum. ficar cansado, ou para a gente possa ficar aliviado, né? Para a gente possa achar descanso para vossa alma, para nossa alma, né? Tá, então veja, você já teve uma informação a respeito desse texto, né? Isso, isso. Eu estou preocupado com o Roberto, tadinho. Ele foi atender o telefone, estou ligando para ele. Tá. Ok, eu acho que com isso a gente já tem um encaminhamento assim, o Breno, de uma interpretação do texto, né? Roberto, tá tudo bem, Roberto? Agora ele botou o óculos, já melhorou. Você tá ouvindo, Roberto? Agora tô. Ah, porque agora você botou o óculos, né? Agora dá para ouvir. Não estava ouvindo, não. Nada, nada, nada. Então eu estava falando contigo, pedi para você ler o texto, aí você olhando aqui, eu falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com meu irmão, rapaz? Não estava ouvindo, não, pastor. Então Não tá estava bom. ouvindo, não. Então tá bom. Então nós lemos Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. O Breno já deu uma ideia aqui, uma pista para a gente poder interpretar o texto. Então vamos continuar aqui, né? Tá.
Para saber o que significavam essas palavras de Jesus naquela época, lemos algumas vezes o texto e aí depois a gente vai começar a fazer perguntas. Sempre essa é a ideia, gente. A ideia é sempre essa. Eu li o texto, eu vou dar o primeiro passo. O primeiro passo é entender o que o texto está dizendo. Aí a gente começa a fazer perguntas para o texto. Quem são os cansados e os sobrecarregados? Por que eles estão cansados e sobrecarregados? O que é o jugo e o fardo de Jesus? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é leve. O que nós podemos aprender de Jesus? Muitas perguntas podem ser feitas pela gente para um texto. Quando a gente vai se perguntar quem são os cansados e sobrecarregados, porque Jesus está falando para quem? Eu tenho que entender o texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí ele vai e oferece o seu jugo. Aí ele diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, isso significa que eles tinham um jugo e um fardo que eram duros e pesados. Aí Jesus vai oferecer o seu jugo, que é suave e que é leve. Aí, se a gente vai olhar o texto, para eu olhar o texto, eu tenho que ver o contexto imediato. O que está mais perto dele, o que vem antes, o que vem depois. Mateus 11, 25 a 27 é o que vem antes. Quem quer ler? Mateus 11, 25 a 27. Esse é o contexto imediato, é o que vem antes ali. Jesus, o Salvador dos humildes. Por que aquele tempo? Exclamou Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e os relevastes aos pequeninos? Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bom, então no Vinde a trecho. mim. Não, Todos... aí já lemos, André, tá bom. Ó, esse é o trecho anterior. No trecho anterior, a gente já viu, então, que ele está falando que o pai revelou, tirou dos entendidos. A questão aqui era que aquela verdade estava oculta aos entendidos, estava oculta aos grandes, mas estava revelada aos pequeninos. Depois, no capítulo 12, 1, fala o quê? 12, o outro trecho aí, 12, de Por 1 a 1. aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Pode ler, até o 8. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães das preposições, os quais não lhes eram lícito comer, nem a eles, nem os quais com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui quem é maior que o templo, mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não tereis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ô, gente, ó, aí aqui tem uma coisa que a gente estudou lá no começo que é importante, não sei se nesse curso aqui ou em outro curso, mas a gente estudou uma coisa importante, assim, ó, quando a gente vai ler os evangelhos não são uma narrativa cronológica absoluta de todos os fatos.
Mateus conviveu com Jesus, mas Mateus escreveu o seu evangelho bem depois de Marcos. Marcos não conviveu com Jesus. Então, eles estão falando aqui, né? Eu já disse isso lá na igreja. Eu estou contando a história da igreja lá. Um dia eu estou contando assim, cara, aqui na Gileade já aconteceram coisas muito legais. Uma vez, por exemplo, o gentio fez assim, 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 assado. Aí imagina que o Roberto está anotando isso. Aí eu falo, mas teve uma vez também que a gente foi para um lugar, aí o Daniel Heller fez assim, 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 assado. Significa que foi logo depois que o gentio fez, que o Daniel fez? Não. Significa que eu contei essas duas histórias juntas porque eu queria trazer uma mensagem. Aqui é um fato, ó. Jesus conta, está contando uma história aqui e Mateus vai e coloca um trecho no meio que é para poder falar uma verdade. Nessa verdade, antes, Jesus estava falando, é uma mensagem que não foi contada para os ricos, para os grandes, para os poderosos. Ela foi contada para os pequeninos, foi revelada a nós pequeninos. Agora, no capítulo 12, diz assim, por aquele tempo, não é na sequência, por aquele tempo, só que se está na sequência, no contexto próximo, significa que essa mensagem tem condição de explicar para mim o texto que eu estou estudando. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos, entraram a colher espigas e a comer os fariseus. Aí os fariseus foram fazer aquela discussão sobre a lei. Bom, então, na primeira passagem, Jesus agradece porque aquilo foi omitido dos entendidos, né, dos poderosos. Na segunda passagem, Jesus vai contar esse conflito que existe com escribas e fariseus. A briga que eles têm de vez em quando, porque nesse caso aqui, porque eles foram lá colher espiga, aí era sábado, e aí eles fazem uma aplicação da lei dura, muito dura. Jesus vai falar assim, cara, mas se as pessoas estavam com fome, elas não precisam se encurvar sobre essa lei de vocês. A discussão, então, nesse texto, é essa lei dura dos fariseus. E Jesus vai trabalhar a ideia de que os discípulos não precisavam ficar presos nessa lei dura. Então, o contexto vai explicar para a gente quem é que impõe um jugo e um fardo pesado sobre as pessoas? Os escribas e fariseus. Então, o contexto aí, a hora que eu olho o que vem antes, o que vem depois, já fica mais fácil para eu dar o primeiro passo. O primeiro passo qual é? Entender o que o texto está dizendo. Então, a gente já entendeu. Então Jesus está falando isso aqui para as pessoas que estavam sob a pressão da interpretação de lei que que os escribas e fariseus faziam. Pronto, então eu entendi o que o texto está dizendo. Tudo bem aí ou alguma questão nesse primeiro passo? Tranquilo. Ok. Nós vamos então para o segundo passo. Nós vamos interpretar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Existem outros textos que tratam do tema jugo e fardo. Onde é que a gente vai fazer isso? Nós vamos procurar na chave bíblica, procurar em outro lugar. Aí o autor pega dois exemplos para nós. Alguém leia Mateus 23, 4 e outra pessoa Lucas 12, 46. Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha que texto pesado. Jesus está falando de fardo de novo aqui. Fui lá na chave bíblica, fui lá no meu Google, fui lá na minha notinha da Bíblia que eu tenho, fui lá onde tem fardo, achei lá um texto que está falando, caramba, ele está falando que os escribas e fariseus, eles atam fardos pesados e difíceis das pessoas carregarem. Então é por isso que Jesus está falando que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Então a gente vai entendendo por que é que Jesus está falando aqui. Agora, Lucas 12, 46. Verá o Senhor daqui em dia
em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Tá. Aí aqui já é um outro texto, né? Já é um texto trabalhando essa promessa que Deus faz de punição sobre as pessoas que atam cargos pesados sobre os outros. Bom, na palavra julgo, pegamos outra palavra, agora julgo, Atos 15, 10 e Gálatas 5, 1. Atos 15, 10. Alguém leia? Agora, pois, Agora, por que tem Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ah, então agora lá em Atos também está falando de julgo e também está falando de pessoas que estavam. Aqui não era bem os fariseus, né? Aqui eram os judaizantes, de modo geral, que estavam sobre a igreja, também colocando jugo pesado sobre os outros. Uma carga muito grande na hora de interpretar a lei. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, cuidado, vocês estão se submetendo a jugo de escravidão. O que Jesus veio fazer foi tirar o jugo de vocês e agora vocês estão de novo impondo, vocês estão aceitando as pessoas imporem jugo pesado para vocês para a salvação. Então veja, nós pegamos o texto, olhamos o contexto imediato, que é aquilo que está ali diretamente, e o contexto mais amplo, que é aquilo que a palavra diz sobre o assunto, e vimos que as pessoas estão falando lá no começo aquela relação da lei, agora estão falando das pessoas usando a lei como meio de salvação. Então, qual é a mensagem? A mensagem é: Jesus está dizendo, gente, saiam desse jugo, venham para o meu jugo. Há um jugo, mas ele não é duro, ele é suave. Ele não é pesado, ele é leve. Então, vocês não precisam, naquela época, na verdade, tinham duas escolas rabínicas muito fortes, né? Vocês não precisam estar sob esse jugo. E agora, aí Paulo vai depois escrever para os Gálatas para falar, gente, vocês estão, Jesus tirou o jugo, vocês estão aceitando de novo o jugo que estão colocando sobre vocês. Então, nós demos os dois passos até aqui. O primeiro passo é entender o que o texto está dizendo. Nós fomos lá, vimos antes, vimos depois, entendemos. Jesus fala, então essa coisa aqui não é para os poderosos, pequeninos. Quem tem o poder hoje está fazendo a interpretação errada. Está pegando a lei e impondo sobre os pequeninos. Jesus está fazendo uma mensagem. Entendi isso. Mas o que a Bíblia diz mais sobre isso? Tem outros lugares que a Bíblia fala também sobre isso, sobre esse jugo que estão colocando. E agora Paulo está falando que é o jugo da lei como meio de salvação. Então, qual é a mensagem? Jesus está falando, a mensagem de Jesus é que a salvação não precisa carregar esse jugo. Bom, então, a gente foi lá, olhou o texto lá, acolá, vimos o que a Bíblia diz a respeito disso, a gente vai para o terceiro passo. No terceiro passo, a pergunta é, como é que eu vou aplicar isso para os nossos dias? Ô pastor, Oi. só uma dúvida. Ah, Esse texto, ele fala especificamente do jugo para a salvação, é isso? Veja, o apóstolo Paulo vai fazer essa aplicação. Jesus não faz muita discussão de contexto de salvação. Ah, tá. Né? Jesus faz o contexto de vida. Agora, quem vai Então, é fazer isso mesmo. desenvolver a teologia da salvação mais é Paulo, né? Aí Paulo vai Ah, tá. dizer como que os mesmos fariseus, agora convertidos, estavam querendo aplicar o mesmo método para a Certo. salvação, né? Ah, tá, beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Então tá, então, como é que a gente vai aplicar isso para nós hoje? Para quem que Jesus está oferecendo esse convite hoje? De novo, Jesus agora vai. Então, eu entendi no Novo Testamento que Jesus está aplicando para aquelas pessoas que estão querendo usar a regra demais como meio de alcançar a salvação.
Então, eu vou analisar o dia de hoje para perguntar quem são as pessoas hoje em dia que estão sobrecarregadas. Quem são as pessoas que a religião está impondo um peso sobre elas, prometendo salvação em cima de um peso? Aí a gente vai ficar aplicando isso para tentar ver. As pessoas estão querendo cumprir leis, cumprir obrigações para poder ter meio de salvação hoje em dia. Os católicos têm uma doutrina que você tem que rezar a missa depois que a pessoa morre o resto da vida para poder aquela pessoa ser salva. Nenhuma base, isso é um peso que não tem pé nem cabeça. Ah, aquela pessoa que fala assim, não, eu vou para o céu porque eu nunca fiz mal a ninguém. Não, ela já fez. Então, se ela for depender disso, ela está no sal. Ah, aquele crente que ele tem 1000 coisas para fazer na igreja, ele acha que se ele não estiver se dedicando à igreja, não tiver o tempo todo fazendo, trabalhando, ele não vai ter crédito com Deus. Não, também não funciona assim. Ah, o espírita que fala assim, eu tenho que fazer muita coisa para poder melhorar, para reencarnar. Não. Então, para essas pessoas que estão procurando algum meio de salvação na própria obra, Jesus está falando: saiam dessa regra, saiam desse peso. Não é essa a proposta que eu tenho para você. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Esse é um peso dos fariseus. Então, a gente pega o texto, o autor aí, ele chama a atenção nossa para dizer assim, esse é um texto grande, ele basicamente analisou um aspecto do texto para poder fazer o exercício com a gente. Aí o exercício basicamente nós temos um texto, a gente olha o contexto próximo, o que o texto anterior diz, o que o texto posterior diz. 2, o que a Bíblia diz. 3, como é que a gente aplica isso para nós. O processo está entendido? Mesmo que a gente não entenda tudo do texto, mas o processo, você está entendendo como é que se interpreta um texto melhor? Isso está claro para todo mundo aqui? Beleza. Alguém mais quer falar algo? Estou achando que vocês estão caladinhos. Está assistindo o jogo, não, né? Eu mesma não. Tá bom. Então vamos para o segundo exercício. Ó, no segundo exercício, 1 Coríntios capítulo 15 e 20. Ô, gente, nem preste muita atenção na discussão em si. O que eu quero que a gente preste atenção é na metodologia. É para poder aprender a fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas do que dormem. Ok, então, a discussão peguei um texto, vou começar a fazer pergunta para o texto. Para quem que Paulo estava escrevendo? O que Paulo escreveu sobre ressurreição? Porque aqui o assunto é ressuscitou, Cristo de fato ressuscitou. O que ele quis dizer com primícias, sendo ele as primícias? Por que ele falou dormir, não morrer? Qual que era? Então, a gente vai fazer perguntas, né? A gente foi lá, deu uma estudadazinha, aprendeu, nós pegamos a nossa Bíblia e entendemos que Paulo estava escrevendo isso aos Coríntios. Por que ele escreveu sobre a ressurreição? A gente vai parar, olhar o texto de novo, porque nós estamos tentando entender o texto. Somente com o texto é que a gente vai entender por que ele escreveu a respeito daquilo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar o contexto imediato do texto, que é o que vem um pouco antes, o que vem um pouco depois. Em 1 Coríntios, capítulo 15, aí a gente não vai ler, mas a gente vai só olhar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 9, que é o trecho anterior nosso. No trecho anterior, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. Tá, então a gente leu. Nós lemos agora do versículo 21 até o 28, porque é o que vem depois do versículo que a gente leu, que nós estamos discutindo o versículo 20. Lemos aqui, aí Paulo está explicando a questão das primícias e tal. Se eu for olhar o capítulo inteiro, porque às vezes um assunto exige que eu olhe o capítulo todo. Se eu for olhar o capítulo inteiro, eu vou entender que alguns irmãos corintianos
estavam com muita dificuldade, os corintianos naquela época já davam trabalho, que eles estavam com muita dificuldade de acreditar que a ressurreição do corpo era possível. Cara, muito difícil para a gente isso, cara. Nós somos gregos. Como é que a gente vai acreditar que o corpo ressuscita? Isso é um problema sério. Eles não acreditavam nessa possibilidade. Eles acreditavam assim, que era possível ter uma ressurreição espiritual. Até o autor para aqui e fala, cara, se a gente quiser, inclusive, já começar a se perguntar, dar uma adiantadinha, né, na aplicação final lá, eu posso já começar a me perguntar assim, cara, quem são as pessoas hoje em dia que têm dificuldade de acreditar na ressurreição? Ah, o materialista. O materialista fala assim, bicho, o que importa a vida é comer e beber. Eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer mesmo, não vai ter negócio de ressurreição, de coisa parecida, de nada. Então, ele quer é viver o hoje. Ele só está preocupado com hoje. Tem crente, aqui mesmo na nossa igreja eu já vi isso aqui, tem crente que ele é tão ligado na questão de que nós vamos para o céu, que ele não entende que a gente precisa cuidar da terra. Ele fala assim, aqui tinha uma discussão que era assim, um irmão aqui falou assim, pastor, o senhor tem negócio de preservação, o senhor está discutindo coisa da terra. Aqui na terra tudo é entesourado para fogo. Então, assim, aqui a gente. Acho que ele deve ter caído. O fato é que nenhum deles acredita em ressurreição. Então, na hora que a gente olha aqui, a gente olha e fala assim: então esse texto estava tratando com os irmãos daquela época que tinham dificuldade de aceitar, de entender a salvação. Então, quem são as pessoas hoje que têm dificuldade de entender a salvação? Para essas pessoas, então, é que esse texto. Então, depois eu vou aplicar para isso. Bom, voltando para o texto. Paulo vai dizer assim: de fato, Cristo ressuscitou. Ele vai dar alguns exemplos, versículos 5 a 8, que ele fala que Jesus, é o nosso contexto imediato aqui, né? 5 a 8. E apareceu para Cefas, depois de ressuscitado, apareceu para Cefas, depois para os 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Alguns estavam vivos até naquela hora que Paulo estava escrevendo a carta. Então, Paulo vai se utilizar no entorno desse texto, explicando aquilo lá. Aí, aqui tem uma outra explicação. Ele usa assim: de fato, Cristo é as primícias. Como é que eu vou entender isso? Eu vou procurar na Bíblia. Onde é que a Bíblia fala sobre primícias? Então, eu já entendi o texto, agora eu vou entender o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá na chavezinha bíblica, vamos lá no lugar. O que a Bíblia fala sobre primícias? Nós vamos ver que é principalmente no Velho Testamento, e principalmente no Velho Testamento tem a ver assim: quando alguém ia fazer uma colheita, ele pegava uma porção da primeira colheita e dava em oferta ao Senhor. Ele ia lá no templo e dava em oferta ao Senhor. Aquilo tinha uma simbologia. Para eles era eles estavam dando uma parte daquilo que era do Senhor. É como o dízimo, né, que a gente entrega. A gente entrega 10% no reconhecimento que tudo vem de Deus. Como a gente precisa disso para sobreviver, então a gente vai lá e entrega as primícias. Para dizer assim, essas primícias, elas representam toda a colheita. Tudo aquilo que a gente está recebendo, a gente reconhece que é de Deus. Quando a gente entrega o dízimo, nós reconhecemos que esses 10% pertencem ao Senhor. A gente vai lá e entrega como símbolo para dizer assim: Senhor, na verdade eu sei que tudo é teu, mas eu entrego parte disso para que a tua obra também caminhe. Então ele está dizendo assim: do mesmo jeito que tem as primícias, Jesus é a primícia daqueles que morrem. Então, Jesus morreu e ressuscitou. Eu também um dia vou morrer e eu também vou ressuscitar, porque a primícia já aconteceu, que é a ressurreição de Jesus. Então eu entendi o texto. Agora, eu vou olhar na Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de ressurreição. De novo, eu vou usar uma chave bíblica e vou procurar lá. Agora,
Tudo bem? Beleza. Agora, vão aparecer várias palavras a respeito de ressurreição, mas eu estou interessado na ressurreição de Cristo. Então, eu vou pegar alguns textos que falem sobre a ressurreição de Cristo. Alguém quer ler? Romanos 6,5. Nós fomos lá na nossa chave e achamos, aí selecionamos lá uns 3, 4 textos que é para eu poder entender. Romanos 6,5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ah, então Paulo está dizendo, em outro texto, que na semelhança da morte eu morri, na semelhança da ressurreição eu vou ressuscitar. Ok? Efésios 6. Não, Romanos 6,4. Pode ler então, já estava com a tua Bíblia aberta? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ah, aqui ele já está falando de uma outra coisa, inclusive. Eu vou deixar para o final. Efésios 6,2. Eu acho que esse Efésios 6,2 é honra teu pai e tua mãe. Efésios 6,2? Que é, sim. Pois Então é. tá coisa errada aqui. Cadê o livro, amor? Veja esse texto para mim, então. Daqui. Será que é 2,6? Lê 2,6, por favor. Isso aí, é isso aí. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Pronto. Cristo Jesus. 2,6. Efésios 2,6, né? Ó, e aí fala assim, então, juntamente com ele, Deus já nos ressuscitou. Lembra que a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o versículo 1 do capítulo 2. Agora, Paulo já está dizendo que nele, Cristo nos ressuscitou. Eu morri, mas eu já estou vivo diante de Deus. Então eu estou entendendo quando está falando que Jesus foi o primeiro, mas está dizendo que eu já ressuscitei em Cristo espiritualmente. Colossenses 2,12. Pode ler? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando eu fui batizado, era como se eu estivesse sepultando o meu velho homem e ressuscitando para o novo homem. Eu agora fui ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então está falando que Jesus foi a primícia, mas o processo de ressurreição já começou na minha vida. Por isso, o texto lá de Romanos 6,4 diz que agora eu fui chamado para andar em novidade de vida. Então, esse é o aspecto que eu posso aplicar para a minha vida hoje. Tá legal? Então, a gente foi olhando na Bíblia em outros lugares e foi entendendo qual é o significado da morte de Cristo. Foi entendendo o que significa primícia, porque a Bíblia foi me trazendo outros textos e outras mensagens. Então, agora, eu já entendi o texto, eu já entendi o que outros textos dizem a respeito daquilo, e agora eu vou passar para a aplicação. Então, eu vou pensar um pouquinho. Deus está dirigindo a sua palavra a quem não crê. É verdade que para esses, Jesus é um modelo de vida, o espírita olha assim, Jesus é um cara legal, mas ele não é o Senhor que está vivo. Então, se alguém não acredita que Jesus está vivo, não tem sentido para ele ser cristão. Paulo diz: não, Jesus ressuscitou de fato. E ele ressuscitando, nós nos consideramos ressuscitados para uma nova vida e consideramos que um dia todos nós vamos ressuscitar também.
Então, o texto de 1 Coríntios 15, aliás, de 1 Coríntios 15 é um texto muito conhecido, porque ele diz, então, assim, cara, já que você ressuscitou para uma nova vida, já que você um dia vai ressuscitar, então, fiquem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque você vai ressuscitar. Então, assim, se você sabe que vai ressuscitar, se envolva, faça, trabalhe na obra do Senhor, porque vai valer a pena, porque a vida tem algo depois dela. Então, nós pegamos dois textos, dois versículos só, um lá de Mateus, outro lá de Coríntios, 1 Coríntios 15. Entendemos o texto, vimos o segundo passo, o que a Bíblia diz a respeito daquilo, e aplicamos um terceiro passo, que é aplicar para o nosso dia a dia. Alguma questão? Primeiro sim, pode ser do texto, pode ser qualquer coisa. Alguma questão que você gostaria de levantar? Ô, pastor, só uma coisa aqui. Nesse versículo final aí, dizendo que o vosso trabalho não é vão, tem mais a ver com a minha consciência da eternidade do que de fato alguma mudança no próximo, né? Porque falam assim, meu trabalho não é vão, tem muita interpretação assim, né? Perfeito, perfeito, Tá, beleza. perfeito, Breno. Então a ideia é assim, o trabalho não é vão, não é porque o outro se converteu, não é porque o Isso. outro aceitou, não é porque eu vi Que o a gente quer que ele resultado se na terra. converta. É isso mesmo, isso aí. Não é porque eu vi o resultado na terra, né? Isso é perfeito, olha, uma aplicação maravilhosa. Ó. É porque, como o assunto é ressurreição, aí vamos supor que nós tivéssemos pegado esse versículo, né? O tema a respeito disso está sendo a respeito da ressurreição. Então, Paulo diz assim, portanto, se ele está dizendo portanto, é porque já está ligado ao assunto anterior, né? Perfeito. Aham. Isso é novidade de vida pra mim, essa interpretação. Legal, né, cara? Legal isso, né? Pois é. Moçada, esse assunto está mais ou menos tranquilo? A gente entendeu um pouco essa questão da interpretação do texto, como é que a gente faz um estudo? Está mais ou menos claro para a gente? Ganha um certo sentido? É mais possível? Isso, como é que é isso na cabeça de vocês? Ô, pai, pra mim, assim, faz muito sentido, mas eu tô encarando tudo como um processo também, do tipo assim, eu aprendi o básico das ferramentas de interpretação, vamos dizer assim, mas eu preciso aprimorar isso agora, né? Porque um texto também, ele pode, dentro do limite do que ele quer dizer, ele pode ser aplicado para muitas coisas, e aí vai depender do meu conhecimento de outras informações, da minha maturidade, da minha questão de vida atual, vamos supor assim, para aplicar de maneiras diferentes, né? Porque, por exemplo, nesse segundo exercício, veio uma nova perspectiva, assim, para mim, de que a ressurreição de Cristo, ela torna o sentido ou faz sentido para mim essa coisa de que minha vida vai ter um sentido depois, mas de que ela já tem um sentido agora também, né? Essa perspectiva do agora para mim não era muito clara assim. E aí tu trouxe e eu mesmo fazendo o exercício junto aqui, eu continuava sem pensar nessa perspectiva do agora. E aí quando você falou, eu falei, putz, realmente, mas é uma coisa que ainda não está tão solidificada ou consolidada na minha mente. Aí por isso que eu falo que é um processo e que não necessariamente eu já estou aprendendo tudo agora, né? Só eu estou aprendendo o básico, mas que realmente eu vou ter que ir atrás para aprimorar isso. Fantástico, minha filha, fantástico. Se Jesus tiver misericórdia, tu vai para o céu, viu? É, é, Amém. é bem essa ideia mesmo, é bem essa ideia mesmo. A única coisa que eu tô querendo estimular aqui nesse instante é a gente entender esses passinhos, assim. Primeiro, o que o texto diz? Gente, o texto eu posso eu posso entendê-lo de forma diferente do que você entende e posso aplicá-lo mais diferentemente ainda do que você aplica. Isso é um fato. Mas o texto, quando ele disse uma coisa. Entendeu?
Quando ele disse uma coisa. As pessoas, a gente pode até confundir a interpretação, pode quiser fazer o que quiser. Agora, o texto, ele só disse uma coisa. Quanto mais eu entender do texto, mais próximo eu estarei de ter uma aplicação boa dele. Então, qual é o sentido do texto? Aí ele ensina, olha um pouquinho para trás, olha um pouquinho para frente, coloca dentro do contexto e entende o que ele diz. Ah, tá, legal. 2. O texto, o que eu interpretei desse texto não pode, tem que ter base em outros lugares na Bíblia. Não posso, peguei um texto e fiz uma única interpretação a partir daquele texto ali, que a Bíblia não tem outro lugar também, não dá certo. Eu preciso ver o que a Bíblia diz a respeito disso em outro lugar. E terceiro, eu vou aplicar. E aí a Tawane de novo fala, olha, quanto mais informações eu tenho, quanto mais eu vou estudando a respeito, né? Eu estou aqui na minha frente, aqui, ó. Na minha frente aqui. Ó, eu tenho um livrinho aqui, A Hermenêutica Avançada, Princípios e Processos de Interpretação Bíblica. Outro livrinho, Os Perigos da Interpretação Bíblica. Outro livrinho, Manual Prático de Estudo e Interpretação da Bíblia. Esses 2 livrinhos aqui, pelo menos, são novinhos. Eu estudo esse negócio desde que eu saí do seminário e eu trabalho com interpretação bíblica o tempo todo, porque toda vez eu tenho que pregar, eu tenho que interpretar um texto. Então, assim, quanto mais a gente vai acumulando informação, conhecimento, os textos vão ganhando noções mais claras para a gente. Ó, nós paramos para estudar um texto aqui, o Breno já fez um insight aí novo, a Tawane faz um insight novo aí. Esses dias eu preguei lá sobre a ceia, e aí eu estava explicando, né, os passos de como é que cada passo na ceia estava ligado a um fato da saída do Egito. Alguém muito próximo a mim, não sei se é na era, tá onde alguém estava falando assim, eu nunca tinha feito essa ligação da Páscoa judaica com a ceia. Nunca tinha, da libertação do Egito. E para mim é uma coisa que todo mundo sabe. Né? Então, quanto mais informação eu vou tendo, mais eu vou conseguir interpretar o texto. Agora, quanto mais visão eu tiver do mundo, do lugar em que eu vivo, da realidade em que eu estou, melhor eu consigo aplicar esse texto a esse ambiente. Então, a Tawane falou muito bem assim, isso é um processo que a gente vai passar o resto da vida aprendendo dele. Né? Maravilhoso. Tenham paciência com vocês e tenham cada vez mais interesse em aprender, para falar, caramba, eu tenho muito a aprender. Né? Por isso é que o filósofo diz, quanto mais sei, mais sei que nada sei. Alguém mais? Uma palavra? É isso aí. Então vamos orar? Hein, pastor? Oi. Acompanhando aqui, eu acho assim, reforça muito essa necessidade de uma análise sistemática da Bíblia, né? E não ser de forma pontual, isolada, porque de certa forma é um risco muito grande quando se utiliza apenas um trecho, né? Um texto isolado. Então, eu acho que quando a gente vai aprendendo mais, vai relembrando alguns pontos, isso reforça e até cai como uma cobrança para quem está estudando, para quem vai fazer uma aplicação, porque a partir do momento que a gente adquire essa informação, acho que traz a consciência e traz uma responsabilidade maior também nesse aspecto, né? Fantástico, Migdoni. Né? E acho que isso, para o intérprete, ele pensa, acho que vem essa cobrança para si e como ele vai transmitir para o outro também. Então, analisando isso, tenho achado muito bom esses pontos que têm vindo assim, porque de fato acho que tem reforçado muito na minha mente, algo que eu já tinha essa convicção, mas traz assim um senso maior de responsabilidade ainda. Né? Então, quanto eu acho que a gente vai mais conhecendo, maior esse senso de responsabilidade, né? Especialmente para com Deus. Muito bom. Ó, o Migdoni está trazendo, eu estou com um livro ali, chama A Bíblia e Seus Intérpretes. É um livro do Augusto Nicodemos muito interessante, onde ele faz um apontamento histórico de como que a interpretação bíblica foi feita de modos diferentes em épocas diferentes.
inclusive os nossos pais da igreja, homens muito importantes. Aí eu estava lendo essa semana, como eu fui pregar esse texto domingo, né? E aí eu estava vendo lá, quando fala que eles tiraram do rio 153 grandes peixes. Aí os intérpretes daquela época lá gastaram muito falando o que significava esses 153. Gente, é cada viagem, cada coisa que não tem nada a ver. O 153 não significa nada, bicho. Ele significa 153. Aí as pessoas começam a querer achar no texto alguma coisa que o texto não disse. E para eu achar alguma coisa no texto, eu tenho que ter base em outro texto. Que aí é a hora que a gente vai para o segundo passo. Então, esse momento agora ele é muito sério, porque eu não posso fazer. O profeta viu lá uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem. Isso significa o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não, mas ela pode significar, cara, pode significar minha viagem na maionese. Tem outros lugares na Bíblia que falam do tamanho da nuvem como determinante para a gente poder interpretar alguma coisa? Aí se tem, sim. Se não tem, eu vou lá e interpreto só aquilo. Porque essa responsabilidade passa a ser muito grande, cara. Aí é perfeito essa palavra, Miguel, perfeito. Então, assim, ó, cuidado para não fazer teologia em cima de fato histórico. Eu vou pegar o texto lá de Josué, porque Josué rodou em volta de Jericó tantas vezes. Aí eu vou rodar em torno da casa de uma moça tantas vezes para poder ganhá-la para casar comigo. Não tem nada a ver. Né? Aí eu peguei um fato histórico e tentei fazer uma teologia. Então, são esses detalhezinhos assim que vão trazendo essa responsabilidade maior nossa mesmo. Então, fantástico. Tomara que a gente queira cada vez estudar mais sobre isso. Viu? Os outros textos aqui para frente, eles vão trazer, eles nem são tão assim, porque eles vão trazer subsídios para a gente. Discutir sobre a questão da Bíblia é ciência, a Bíblia é nossa vida, são coisas, mas a coisa prática mesmo são esses 3 passos que eu queria muito que a gente entendesse. Vamos orar então, para a gente terminar? Porque o nosso horário já foi dado aqui. A 12 já é prova. A Del está lembrando aqui para o pessoal que estuda que a 12 já é prova, tá? Então, quem faz o estudo, a 12 é prova. Vamos orar? Ô Senhor, a gente volta à tua presença em oração para agradecer, porque nós temos um tesouro na nossa frente, que é a tua palavra. Essa palavra que lembra hoje, por exemplo, que nós não temos mais um jugo pesado, que o peso somos nós mesmos, mas que o teu amor ele vai tirando as cargas da nossa vida, ajudando-nos a nos livrar desses pesos. A tua palavra que nos diz que os resultados daquilo que nós fazemos nem sempre são vistos aqui. Eles são para a eternidade. A tua palavra que diz que se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E que nós já ressuscitamos de alguma forma, por isso nós somos chamados para viver em novidade de vida. Ajuda o nosso coração, Pai, a amar essa tua palavra, a buscar nesse tesouro aquilo que a gente precisa para nossa alma tão frágil. Colocamos o coração diante de Ti. Pedimos graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Valeu, povo bom. Grande abraço para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.